Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nessa manhã de sábado, dia 21 de junho de 2025, estamos trazendo ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento, o nosso meeting, que é o momento de intimidade com Deus, e onde nós conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus logo nas primeiras horas ao acordar, para entrar na frequência de Deus e agradecer pela oportunidade de abrir o olho mais um dia para receber esse dia que Deus está nos entregando. Nós agradecemos. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes mesmo de eu abrir o olho. O Pai já abençoou esse dia. Então, que Ele seja um dia especial na sua vida, que seja o melhor dia da sua vida, porque se você abriu o olho, levantou da cama, você está sendo abençoado por Deus, te entregando mais um dia. Então, se Ele te entregou mais um dia, faça aquilo que tem que ser feito no dia de hoje, não deixe para amanhã. No nosso propósito de conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, a gente traz aqui a leitura dos livros da Bíblia para, além do conhecimento, a gente fazer essa reflexão e tirar de lá tudo aquilo que agrada a Deus e aplicar na nossa vida. A gente tem lá um roteiro, a gente tem diretrizes, nos dá direção para qual caminho devemos seguir. E o melhor caminho é fazer aquilo que agrada a Deus. Nós estamos lendo essa semana os capítulos do livro de Lucas. Vamos ler hoje o capítulo número 5. Onde Lucas nos traz, nesse capítulo, as curas que nosso Senhor Jesus Cristo fez em seu ministério. No capítulo 5, versículo 1, ele escreveu assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Sejam bem-vindos todos que estão passando aqui pelo canal. Marilene, grande amiga, beijo no coração. Obrigado aí por estar participando aqui do nosso momento de intimidade com Deus. Versículo 4 do capítulo 5 de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes.
quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Nossa, mel, limão e açafrão. A garganta hoje quis dar um sinal de um resfriado. Essas viroses vão chegando e a gente já utiliza aqui da natureza, aquilo que Deus nos entregou. Todos os remédios, né, estão na natureza. Água com limão e açafrão é excelente para a garganta. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de pessoas. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer:
seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Versículo 36. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. No versículo 39, termina aqui o capítulo 5. E aqui Lucas vem trazendo o ministério de Jesus Cristo, depois que ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, onde ele começa o seu ministério lá pelos 30 anos de idade. E aqui ele vem nos mostrando os feitos de Jesus com relação ao poder que tinha, né? Pois o fazia com propriedade, com autoridade. Seja bem-vindo aqui, Valdemir, o Juninho. Seja bem-vindo ao nosso momento de intimidade com Deus. Todos que estão passando aqui pelo canal, sejam muito bem-vindos.
Então, nesse capítulo de Lucas, capítulo 5, ele vem nos mostrando o poder que Jesus tinha, a autoridade que ele tinha para curar, e ensinando, contando ao povo daquela época as boas novas. Então, tudo aquilo fazia parte dos ensinamentos de Jesus, aos sacerdotes, aos fariseus, que conheciam a lei como ninguém, mas não faziam aquilo que agrada a Deus e não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que era o próprio Deus entre nós. E Jesus vinha mostrando com autoridade todo o poder que tinha sobre os homens, sobre tudo que está debaixo dos céus. E assim ele foi construindo os seus discípulos, foi reunindo todos eles, como naquele momento da pescaria, onde ele trouxe Simão, e a partir daquele momento ele fala que ele deixaria de ser pescador de peixe, mas iria ser pescador de pessoas. Então iria arrebanhar, pescar pessoas para ensinar e trazer a palavra de Deus. Nosso momento de intimidade com Deus nada mais é do que estar arrebanhando pessoas, fazendo com que essa mensagem chegue a muitas pessoas. E a gente conta com a contribuição de vocês, curtindo, comentando, assistindo e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. É assim que o Instagram entende que ele pode entregar para mais pessoas conteúdo que é relevante. E quando eles são curtidos, comentados e compartilhados, o Instagram faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E esse é o nosso propósito, fazer com que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas, fazendo aqui um batalhão de pessoas com a mesma intenção, com o mesmo pensamento, nos preparando aí para receber a graça de Deus. Então ele nos entregou mais um dia nós estamos aqui fazendo aquilo que tem que ser feito, preparando aqui o nosso dia que está se iniciando, conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus. E a partir de agora nós vamos estar encerrando o nosso momento de intimidade com Deus e vamos estar fazendo os nossos exercícios físicos. Vamos lá para a nossa corrida, cuidar do corpo também. A gente não cuida só da alma, do espírito, a gente cuida do corpo, essa trilogia. Nós temos que estar com o corpo sadio para receber esse dia que Deus está nos entregando. Que ele seja muito abençoado para você e para toda a sua família. Tá? Beijo no coração de todos. Amanhã estaremos de volta aqui para mais uma leitura do capítulo de Lucas, livro de Lucas. Tá? Beijo no coração de todos. Um excelente sábado a todos. Tchau, tchau.